Olá, boa noite. Devido aos últimos acontecimentos no Rio, eu espero que todos vocês estejam bem, em segurança, vocês e os seus. Eu gostaria também de dar as boas-vindas, né? E hoje nós daremos continuidade ao curso Acervo em Paisagem, Arte, Territórios e Cartografias. E teremos a nossa terceira paisagem, denominada Poéticas Visuais. O curso é uma realização do Instituto Burle Marx e conta com patrocínio do Itaú Unibanco por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Eu me chamo Mariane Vieira e tenho a honra de mediar esse ciclo de encontros. Bom, e vou começar fazendo a minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher de estatura baixa, de pele clara, cabelos cacheados. Estou vestindo uma camisa vermelha, atrás de mim um fundo branco. Também estou usando um óculos de armação transparente. Para a paisagem de hoje, eu tenho a honra de convidar Estevão Ciavata e Eliane Almeida. Eu agradeço por aceitarem o nosso convite. A nossa ideia ao propor essa mesa, né, foi trazer um olhar sobre diferentes tipos de expressões artísticas e como é que elas mobilizam temáticas que atravessam a nossa vida e sociedade. Eu vou começar falando um pouquinho, né, fazendo uma mini bio aqui, uma introdução dos dois, para depois a gente prosseguir com as falas. Cada palestrante terá entre 20 e 25 minutos, então, nesse período, eu convido a todos vocês a enviarem suas perguntas no chat. Ao final, né, a gente terá um bom tempo aí para poder conversar. E eu peço também para vocês ficarem atentos ao chat, onde irá circular a lista de presença. Eu farei uma breve apresentação, então, o Estevão Ciavata é um premiado diretor, roteirista e produtor formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, que acredita que as histórias têm o poder de mobilizar pessoas e transformar realidades. É sócio fundador da Pindorama Filmes, a primeira empresa brasileira carbono neutro na indústria do audiovisual e referência em questões sociais e ambientais. Ciavata já dirigiu dezenas de filmes e programas de televisão e ganhou muitos prêmios. Então, só para poder citar alguns, né, como o título de melhor filme no Festival Planeta, em Barcelona, em 2023, dado ao filme de realidade virtual Amazônia Viva, a campanha Árvore Refugiada, que foi contemplada com Leão de Ouro em Cannes, em 2022. Estevão também liderou a campanha de crowdfunding da Pé, uma das 10 maiores do Brasil, que mobilizou 7 milhões de pessoas para plantar 36 mil árvores e ganhou o prêmio Hugo Werneck de sustentabilidade pela restauração de nascentes e matas ciliares de Mata Atlântica. Então, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. O Elian Almeida baseia sua prática na convergência de diferentes linguagens, como pintura, fotografia, vídeo e instalação, tornando-se expoente de uma nova geração de artistas produtores de objetos e imagens que reivindicam protagonismo para agentes e corpos usualmente marginalizados em nossa sociedade e na tradição da arte. Como abordagem decolonial, seu trabalho discorre sobre a experiência e performatividade do corpo negro na sociedade contemporânea. Para isso, ele recupera elementos do passado, imagens, narrativas e personagens, oficiais e extraoficiais, de modo a contribuir para o fortalecimento e divulgação da historiografia afro-brasileira. Então, agora, para começarmos a nossa conversa de hoje, eu convido, por favor, o Elian para iniciar a sua fala. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite, tudo bom? Espero que todas e todos estejam bem nesse momento. Eu não estou no Rio de Janeiro, mas enfim, entendo que é um momento complexo. A minha audiodescrição, eu sou um homem negro, eu estou num fundo branco de fundo, estou com uma camisa preta. Bom, eu preparei esse suporte visual que eu vou apresentar, ele é basicamente somente um suporte para começar a minha fala, e por incrível que pareça, é, começa com uma pergunta, né? Para mim, primeiro é um prazer estar com vocês nesse curso. E ele começa, não é uma pergunta, mas é uma pergunta que eu me faço, assim, que transpassa o meu trabalho, que curiosamente impacta diretamente com o que a gente está vivenciando hoje, no Rio de Janeiro, que é quantos Rios de Janeiro existe dentro de um Rio de Janeiro só, dentro do Rio de Janeiro só, né? E basicamente, todo o meu processo, o meu trabalho, eu chamo de bibliografia da pintura, que são elementos visuais que eu vou encontrando, são referências de outros artistas, enfim. E aí, o meu trabalho, as minhas questões, elas começam por alguns conceitos básicos, assim, bases para mim, que é basicamente apagamento.
eu penso o meu trabalho a partir da ideia de apagamento, e esse apagamento ele impacta diretamente numa questão de racialidade e uma questão de cidade, questões sociais e intrinsecamente a tudo isso a política, né? Que eu não consigo dissociar a minha vida do meu trabalho e, consequentemente, da política. Então, a bibliografia da pintura é tudo isso que eu venho pensando. Então, basicamente, essencialmente hoje eu trabalho mais com a pintura, é o suporte que eu mais utilizo no meu trabalho. E eu trouxe essa frase do Lima Barreto, eu vou deixar ela por enquanto. Então, basicamente, eu comecei a me perguntar, a me questionar antes de entrar durante a faculdade, né? Eu estudei na UERJ e depois eu estudei na Sorbonne, na Paris 3. Eu estudei artes visuais na UERJ e depois cinema na Paris 3. Eu comecei a me questionar do porquê que as minhas referências de personalidades pretas, de pessoas racializadas, alguns conceitos e as minhas dificuldades para entender a minha experiência como homem preto na cidade era muito mais complexo. Eu falo que eu nasci duas vezes, porque as minhas coordenadas de nascimento são as mesmas coordenadas do Cais do Valongo, que, enfim, foi um dos maiores entrepostos de chegada de pessoas escravizadas, né, no Brasil, grande centro de comercialização. E basicamente eu comecei a me perguntar do porquê que era muito difícil eu saber dessas informações, entender a experiência social, da performatividade social que é o Rio de Janeiro. E isso vai esbarrar, obviamente, nas artes visuais, vai esbarrar nas questões do trato social, consequentemente em arquitetura, que, enfim, na paisagem, que são todos os meus interesses. Então, meu trabalho ele gira em torno, atualmente, de uma figura que é a Tia Seata, que para mim ela foi uma grande agitadora, uma grande personagem da história do Rio de Janeiro, que acaba se tornando eu comecei a criar uma ideia de mito em cima dela, e eu falo do apagamento do porquê que eu descobri tardiamente quem é a Tia Seata, do porquê com 25 anos eu descobri quem é a Tia Seata, né? E por que que a minha mãe ou várias outras pessoas no Brasil não conhecem a figura, a história da Tia Seata, sendo que para mim eu me atrevo a dizer que talvez o samba só exista por causa a conformação de Rio de Janeiro como a gente conhece na contemporaneidade, talvez só exista por causa desse movimento de mulheres pretas que saíram do recôncavo baiano nesse processo de diáspora de dentro e conformaram uma cultura no Rio de Janeiro, né, que é complexa, que é diversa. Então, basicamente, o meu trabalho parte dessas perguntas, desse apagamento, do porquê que é muito mais difícil eu conseguir montar uma árvore genealógica da minha família, que são perguntas que talvez para pessoas não pretas, pessoas não racializadas, consigam fazer muito mais facilmente, né? Eu tenho alguns casos de pessoas conseguirem montar uma árvore genealógica, ter registros fotográficos. Então, acho que a primeira parte do meu trabalho ele parte muito dos retratos e porque os retratos são, eu sempre tive uma ausência de ter retratos da minha avó, eu não conheci meus avós, então basicamente eu parti disso. E eu vou mostrar, tem essa parte que eu coloquei alguns conceitos que eu queria trazer, né? Que eu falo que o meu trabalho ele é uma arqueologia de uma memória histórica. Eu estou o tempo inteiro pensando essa arqueologia, fazendo essa arqueologia. é, E a segunda pergunta, eu sempre quis falar sobre o Rio de Janeiro, da dimensão do que é a complexidade do Rio de Janeiro. Circular pela cidade do Rio de Janeiro, eu escutei essa frase que eu ainda não consegui descobrir quem foi que falou, é que o Rio de Janeiro é uma cidade que não deveria existir. E é estranho, eu tô de Nova York, eu vim fazer uma residência aqui numa fundação e abro uma exposição na quinta-feira, e é mais uma vez eu tô olhando o Brasil de fora, né? E parece que eu entendo mais sobre o Brasil quando eu saio dele do que quando eu tô internamente dele, né? Quando eu tô vivendo no Rio de Janeiro. E as perguntas eu fui durante muito tempo educador do Museu de Arte do Rio, tem umas perguntas que sempre permeiam a minha cabeça, que são que faz parte dessa bibliografia. Então, que é quantos Rios de Janeiro existem dentro de um Rio de Janeiro? A gente entende a cidade, né? A gente hoje especificamente nesse evento violento, né? A gente entende que nem todo mundo sofre o mesmo colapso como alguns pontos da cidade. A gente coabita os mesmos espaços, mas de maneira diferente. Então é até difícil explicar para as pessoas daqui a- como funciona essa complexidade do Rio de Janeiro. Isso impacta, obviamente, que é o terceiro ponto, que é a paisagem, paisagismo,
que eu esbarro um pouco no Burle Marx por causa disso também, na ideia de racismo ambiental e esses projetos não realizados. Então, essas perguntas que eu me faço do Rio de Janeiro é porque quando eu nasci na Gamboa, então quando eu morei em Caxias, eu entendia que a cidade ela tinha um deslocamento muito diferente em termos culturais, em termos de projeto de cidade, em termos de performatividade do corpo e que, consequentemente, isso esbarrava numa esfera política, social, racial, né? E de gênero, enfim. Quando a gente sai de Caxias ou sai de periferias, é como se o centro do Rio de Janeiro e a Zona Sul fosse, as outras cidades fossem satélite, né? Fica ali orbitando o que é esse centro do Rio de Janeiro, o que é a Zona Sul, é como é onde tudo acontece. As pessoas, eu lembro de ir para a faculdade, sair de Caxias para ir para a UERJ, ou ir para ver uma exposição no centro do Rio de Janeiro, ou ir à praia. Eu lembro que existe uma configuração de quando você pega o trem e depois quando você pega o metrô. Que são alguns choques, assim, que você vê a dinâmica da cidade mudando, arquitetonicamente falando, e eu acho que é aí que a arquitetura entra para mim, a gente enxergar esse deslocamento da cidade através da arquitetura, que a gente tem uma cidade que é a exclusão, né? Esteticamente não é bonita quando a gente vai, né? A gente vê as favelas, e a gente entende que existe uma problemática nesse deslocamento. Até o momento que você pega o metrô, aí do metrô você começa a chegar nos bairros da Zona Sul, aí você vê que tem um outro tipo de realidade arquitetônica, uma higienização social, se dá para dizer dessa maneira. E aí, nesse aspecto também, ao mesmo tempo que depois que eu fui morar na Zona Sul, e isso facilita transporte, facilita várias outras coisas, a gente passa para questionamentos de que ainda assim você consegue viver duas realidades coexistindo no mesmo espaço, né? A gente tem a experiência da verticalidade das comunidades do Rio de Janeiro. Então eu fico pensando quem está na favela enxergando a realidade de quem está no Leblon, enfim, na Vieira Solto. Então são duas realidades distintas coexistindo no mesmo espaço. Isso para mim é um grande, a gente naturalizou isso durante séculos, obviamente, anos, enfim consequentemente, são choques, assim. Esse é um trabalho que são as coordenadas, foi um dos trabalhos que eu apresentei, que é as coordenadas do Cais do Valongo e as coordenadas do meu lugar de nascimento, que se chama O Que Vai Nascer. Eu já apresentei ele algumas vezes. Ele faz parte dessa ideia de arqueologia de uma memória histórica. Esse é um trabalho que aí já eu estou ilustrando basicamente, né, personalidades, essas pessoas que foram importantes. Esses trabalhos mais de retrato são basicamente pessoas que foram importantes para a história do Brasil, mas que a gente não encontra nos livros didáticos, né? Então, basicamente, é para ilustrar para vocês terem uma visualidade do que é o meu trabalho. Então, esses questionamentos, até chegar na pintura, ou chegar em objetos, em filmes, enfim, a pintura, eu entendo que ela nunca dá conta, o objeto artístico, a criação, ela nunca vai dar conta do que do que o artista está pensando, né? Do que a gente está pensando, do que a gente quer traduzir quanto questão. Eu entendo que tudo isso é político. E então, basicamente, o meu trabalho, eu começo com os retratos, e aí no segundo momento eu começo a pensar, eu quero começar a pensar essa história do Rio de Janeiro, né? E aí, e pensar a história do Rio de Janeiro em termos de arquitetura, em termos de personagens históricos. Só que eu entendi que para chegar na história do Rio de Janeiro, eu precisava dar dois passos para o passado para poder avançar. Eu não poderia falar sobre o Rio de Janeiro sem antes entender como começou esse Rio de Janeiro, né? Pensando na pequena África e tudo mais. E eu tive a primeira exposição em 21, no Rio de Janeiro, na Galeria Nara Rosler. Então foi uma exposição que pensava esses retratos. A segunda exposição foi na Galeria Nara Rosler, que se chamava Pessoas que Eram Coisas que Eram Pessoas, que era uma exposição que justamente falava desse aspecto de você voltar ao passado, então precisava voltar ao Recôncavo Baiano para poder chegar e falar ao Rio de Janeiro. Eu estou indo para a terceira exposição, que é a Compita, aqui em Nova York, que eu considero a transição para esse terceiro ato, e esse terceiro ato vai se dar no Rio de Janeiro, que é começar a falar sobre o Rio de Janeiro. Então, essa experiência de começar a falar sobre o Rio de Janeiro, ela impacta diretamente numa questão arquitetônica, nessa pergunta nessa frase que eu escutei, né? O Rio de Janeiro ele não deveria existir quanto cidade, porque é, a gente tem justamente essa complexidade em termos de
topografia do Rio de Janeiro, de como ela funciona na sinuosidade. Então, eu comecei a me interessar mais por paisagem, para pensar a pintura de paisagem, além dos retratos. Eu quero pensar essa ideia de pintura de paisagem, então, consequentemente, eu esbarrei no trabalho do Burle Marx, né? Ele, no ano que ele faleceu, foi o ano que eu nasci. E, obviamente, ele deixa um legado que vai reverberar para várias gerações. Só que as perguntas, mais uma vez, que eu me questionava, eu acho que eu sempre fui muito curioso, é pensar que passar pelo aterro do Flamengo e questionar, e aí depois você descobrir que aquilo ali foi projetado por uma pessoa, né? Por várias pessoas, projetado por uma pessoa, por várias pessoas, né? Eu acho que o artista ele nunca trabalha sozinho. E aí, basicamente, eu queria trazer a paisagem, falar sobre paisagem, mas não só na pintura de paisagem, mas trazer outros questionamentos sobre paisagem. Então, por exemplo, o Burle Marx, né? Ele tem uns projetos assim que ele não executou em Bangu. E não só esses projetos que ele não executou, ele tem uma visualidade desses projetos, né? Além dessas visualidades serem esteticamente super interessantes, eu comecei a me questionar do porquê a minha irmã, quando está em Caxias, ela fala, cara, aqui tá muito quente, porque minha mãe ainda mora lá. E aí eu na Zona Sul Ipanema, ou amigos que estão, sei lá, em Laranjeiras, falam, pô, que tá fresco, vou pra praia. Por que que tem essa discrepância de temperatura? E aí eu começo a esbarrar nessa ideia de paisagem, projetos de paisagem e no racismo ambiental, e do porquê que a gente tem essa discrepância dentro da mesma cidade de temperaturas absurdamente diferentes, assim. Então, um trabalho que eu comecei a pensar é justamente uma escala visual para um trabalho de paisagem para uma escala visual que fala sobre diferenças de temperatura e de calor na cidade do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho que conceitualmente ele ainda está na minha cabeça e eu quero executar ele visualmente. E aí eu comecei a pensar, né? Os lugares que você existe um projeto de paisagismo, existe um projeto de configuração de cidade, ele tem impactos sociais, ambientais muito diferentes, né? Lugares mais arborizados, enfim. E isso são projetos políticos. Só que a pergunta que eu comecei a me fazer também, que a não execução desses projetos, né, que talvez no passado o Burle Marx não conseguiu executar, e na contemporaneidade a projeção de uma cidade é, que só funciona do centro do Rio para a Zona Sul, talvez também seja um projeto. Só que um projeto antagônico que privilegia uma parte em detrimento de outra, né? Porque eu lembro que a performatividade ela é algo importante. O nosso corpo, dependendo de onde você vem, a nossa vivência, ela vai te dar um parâmetro de como você enxerga você vai ver uma exposição. Não dá para romantizar muito também. O meu trabalho como artista, ele tem uma organização, né? Eu vou ao ateliê de um horário e saio de um horário, eu tento minimamente organizar, porque é uma profissão e, obviamente, tem as nuances e os recortes, existe um mercado de arte intenso, enfim, existe uma configuração para as artes visuais, enfim, que faz muitos recortes. Então, basicamente, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho mais perguntas do que respostas, até mesmo para o meu próprio trabalho e até mesmo para o destino do mundo, assim, porque eu entendo que as perguntas de um artista, acho que no dia que o artista entender que ele não tem mais perguntas, acho que acabou, assim. Acho que todo ser humano, intrínseca, isso estou falando de mim, acho que eu acabei quando eu não me questionar quanto pessoa, ser, indivíduo. Então, basicamente, é, eu estou começando a entender essa complexidade até da linguagem do que significa urbanismo, paisagismo, arquitetura, artes visuais, mesmo que eu tenha os recém 5 anos de carreira, é muito pouco, e eu vim de um lugar o questionamento sobre museu, a ideia de museu ainda é muito distante, né? Existe a arquitetura do museu, e é quando eu estava falando de performatividade também, é que o nosso funcionamento do corpo, dependendo de onde você vem, tem uma experiência diferente sobre como você vai olhar para uma obra, sobre como você vai se comportar dentro de um museu, porque o seu corpo ele foi moldado justamente dentro de um padrão, então teu corpo ele é o tempo inteiro nivelado e dentro dessas normativas que foram criadas, assim, que te cerceiam. E aí isso vai esbarrar, obviamente, na minha experiência quanto homem
homem preto, né, da racialidade. Então, a maneira como eu enxergo a arquitetura, os questionamentos que eu me faço, também passa por um aspecto de democratização, assim, de ser, às vezes, quase ser pedagógico mesmo, porque é muito fácil eu me comunicar com meus pares, mas as pessoas do lugar de onde eu vim, tipo, ainda tem muitos questionamentos sobre como eu fiz sucesso ou que meu trabalho é uma profissão, né? Ou você poder ir no museu e o que que tem dentro do museu, além de ser um espaço de salvaguarda, de memória, e a cidade também ser um espaço de salvaguarda e memória, e a ausência de monumentos, enfim. Eu acho que eu consegui resumir o que eu tenho pensado, o que eu penso quanto cidade, e o questionamento que eu deixo depois para vocês também nas perguntas é quantos rios de janeiro existe dentro de um Rio de Janeiro só. Obrigado, gente. Muito obrigada, Elian. Muito interessante, assim, conseguir entrar um pouco ali dentro da mente do artista, né? Entender como é que esse olhar pro nosso entorno, né, pode ser inspirador, né? Embora seja necessário entender que é a própria existência política, né? Então, nada ali vai ser neutro, a própria construção das paisagens, né? Então, é importante usar esse lugar, né, que a arte tem de comunicar para trazer esse tipo de debate, né? Que bom, né, que nós temos esse meio. Eu também que gostaria de esclarecer, gente, nós estamos hoje testando um novo formato, de webinar, porque esse formato permite que a imagem que chega para vocês chegue com mais qualidade, né? Mas a gente ainda está se adaptando devido a tudo que aconteceu hoje no Rio, né? A nossa equipe precisou se adaptar um pouco, né, para que todo mundo pudesse estar aqui agora, né? Que a gente tivesse esse espaço, mas com toda a segurança, né? Então, peço para vocês um pouquinho de paciência. Por isso que a gente teve esse problema, o chat não está liberado, mas vocês conseguem copiar e colar se quiserem e jogar no navegador e ter acesso ali à lista de presença. Mas, de qualquer forma, fiquem tranquilos, porque a gente consegue gerar um relatório de todos os presentes. A gente consegue recuperar de todo mundo que entrou aqui e está agora participando com a gente. Então, dito isso, por favor, passo agora a palavra para o Estevão. Vai ser um prazer ouvi-lo. Pronto, agora foi. Bom, boa noite, Mariane, boa noite a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Elian, boa noite, amigo. Manda um abraço pro Pita, tá? E, enfim, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho assim, bom, primeiro o que eu poderia começar falando é que o Burle Marx tem uma influência muito grande, né, no meu trabalho. É, é alguém que, sei lá, desde que eu, na minha adolescência, entendi o que que era, o que que poderia ter sido o, o aterro do Flamengo e o que ele acabou sendo, eu passava para lá, até ainda faço isso. Sempre quando eu passo lá, eu dou um grito pela janela do carro: Viva Burle Marx, viva Maria Lota, viva professor Luiz Emídio e todo mundo que ajudou a fazer aquele lugar daquele jeito. É, E, enfim, eu não fiz minha autodescrição, né? Que eles começaram fazendo. Eu sou uma pessoa parda, de cabelos grisalhos, barba branca e tô de camisa branca. É, E, assim, uma coisa que me encanta muito também no Burle Marx é ele ser esse multiartista, de ser uma pessoa que, enfim, tem um trabalho como paisagista, né, que é o mais, vamos dizer, proeminente, mas ele desenhava joias, cantava, enfim, fora ser um super colecionador de plantas, um estudioso, né, e eu acho que isso é uma situação que hoje a gente deve desfrutar, porque quando, por exemplo, eu me formei nos anos 90 na faculdade, começo dos anos 90, ainda havia uma certa resistência a você ter mais de uma profissão declarada, né? Então você meio que tinha que escolher, você vai ser o quê?
cineasta, você vai ser músico, você vai ser escritor, você vai ser engenheiro, você vai ser médico. E o Burle Marx fazia um monte de coisa, porque ele tinha um objetivo assim, mas, enfim, eu mesmo tenho um broche que eu comprei dele aqui, que está numa das coisas que eu investi como obras de arte. Eu tenho um broche dele. E hoje a gente pode ser muita coisa, né? A gente não precisa mais estar preso a uma coisa. E eu também fui descobrindo isso muito no meu trabalho. Eu tenho um trabalho grande porque me formei em cinema, então tenho um trabalho grande com televisão e cinema e tudo mais. Mas eu agora já me considero compositor, já tenho músicas editadas, já tenho um samba enredo cantado na Sapucaí, eu desenho, agora também estou começando, desde a pandemia eu comecei a fazer algumas coisas de esculturas também, que eu ainda não coloquei para ninguém ver ainda, mas eu estou fazendo aqui, faço aqui na minha vida cotidiana. Então, assim, eu acho que essa liberdade de poder juntar muitas habilidades, eu acho que é uma coisa maravilhosa do tempo de hoje, que o Burle Marx já indicava isso lá atrás. E a outra coisa também que eu acho que aí é onde eu queria me aprofundar mais em relação ao que eu penso hoje em dia e o trabalho do Burle Marx, aí vamos entrar nas paisagens e tudo mais, é essa paisagem brasileira, né? A paisagem da botânica brasileira, que ele foi um dos grandes responsáveis por trazer isso para dentro do nosso dia a dia, né? Por mais que o abricó de macaco tenha sido, vamos dizer, exageradamente utilizado, né? Nas ruas de Janeiro, você tem a cidade, a rua ali, Visconde Caravela, volta e meia cai um fruto num carro. Pegaram uma árvore maravilhosa que ele trouxe e espalharam pela cidade de uma maneira um pouco indiscriminada. Mas é muito rico, né? Hoje a gente vê os paus-ferros por São Paulo inteira, né? Os jequitibás, em Brasília, né? Brasília é uma cidade incrível também, porque, né, as árvores lá podem crescer livres, praticamente sem poda. Sei que quem vai a Brasília, mas quando eu vou a Brasília é um lugar excelente para observação de árvores e como elas se comportam. É, e a paisagem. O Elian estava falando do Rio de Janeiro, né? É, acho que eu vou falar uma coisinha antes que não tem a ver com Mulher Marcos, mas é que você me lembrei muito e que me conforta, Elian. Porque eu sempre achei uma das coisas mais absurdas do mundo o desmonte do Morro do Castelo, que seria, vamos dizer, praticamente o coração, e também por racismo, né? Por preconceito, por acabar com um lugar de pobres, né? Pretos, no centro do Rio de Janeiro. E eu sempre odiei o Carlos Sampaio, que era o prefeito, porque ele tirou o Morro do Castelo e aterrou a Urca, né? Ele praticamente acabou com os dois pontos de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Mas aí eu estava lendo um livro do Alberto Mussa e ele falou uma coisa genial que me tranquilizou. Ele falou assim: na verdade, o Carlos Sampaio foi um místico, porque ele acabou com os dois lugares de fundação. Numa mesma tacada, ele acabou com os dois lugares de fundação da cidade do Rio de Janeiro, mostrando que esse lugar sempre existiu. Não precisava de uma data de fundação, porque aqui sempre estiveram a população. Antes dos Tupinambás já tiveram a turma do Sambaqui, enfim. E é muito louco, porque já entrando no assunto que eu queria entrar, há 13 mil anos atrás, nem é tanto tempo, tá? Já tinha gente por aqui, já tinha gente no Brasil, possivelmente já aqui no território. E o litoral do Rio de Janeiro era 130 metros abaixo do que ele é hoje. Ou seja, há não tanto tempo atrás, a paisagem do Rio de Janeiro era totalmente outra. Não existia Lagoa Rodrigo de Freitas, não existia. Lá já tinha o Pão de Açúcar, mas o Pão de Açúcar, a base dele, do nível do mar, era muito lá embaixo. E aí.
Por que que eu estou trazendo isso? Para a gente olhar para a paisagem de uma maneira, é, numa perspectiva mais de alguns mil anos e às vezes até de alguns milhões de anos. Então, eu, por exemplo, sei lá, quando vou para a Amazônia e me banho no Rio Tapajós, eu estou me banhando agora, nesse momento, hoje, mas eu estou me banhando também num rio que tem pelo menos, posso dizer aí, pelo menos uns 5 milhões de anos. Há 10 milhões de anos o Rio Amazonas mudou de direção, né? Ele passou de, não correu mais para ali para Venezuela, passou a correr para onde ele corre hoje. Então é uma sensação de que você é o hoje, mas não é apenas o hoje, é o hoje e é um tempo que não é apenas o tempo linear, né? De que a gente está tão acostumado a pensar no ontem, o hoje e o amanhã, quando na verdade existem outros tempos que a gente pode experimentar e pode viver, e isso que a gente está agora vivenciando. E aí, quando eu começo a pensar isso, eu tava outro dia assim, dois números me pareceram muito chocantes assim. Um, aí vamos falar de milhões de anos, que as plantas, né, começaram a sair do mar e tomar conta dos continentes desérticos há 450 milhões de anos atrás. Né? Foi uma jornada incrível, foi tipo transformar deserto na Amazônia, né? Basicamente foi isso. Só que se a gente pensar que o planeta tem 4,5 bilhões de anos de existência, significa que 90% da existência do planeta não existiam plantas na Terra, nos continentes. Então, a condição de estabilidade do planeta é deserto e oceano. A existência das plantas é um milagre da vida que é a água que leva a vida e a vida que carrega a água para dentro da, da, da- dos continentes, a ponto, justamente como eu falei, de fazer uma Amazônia um reino das plantas e das águas, né? E aí você vai no Acre, a 2.000 quilômetros de distância do Oceano Atlântico, tem uma floresta gigante, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando muito, que aí começa a ter relação também com isso, mas aí já vamos chegar em milhares de anos, é que as cidades urbanas, né? Vamos levantar o conceito aqui de urbano, né? Elas, a cidade que, segundo os historiadores, inaugura o conceito de urbanismo com ruas, templos e, né, governo, etc. Tal, é na Suméria, ali na Mesopotâmia, cidade de Uruk, que depois, né, deu ao nome de Iraque, que tem 5 mil anos, mais ou menos, né? Por volta de 5 mil anos de existência. Se a gente pensar na civilização ocidental, então estamos falando aí de Grécia e mesmo Roma. Roma, 2.776 anos, né? Eu estou fazendo agora esse ano. 2.776 anos. Aí também eu estava pensando outro dia, poxa, se a gente pensar que o Homo sapiens, não o gênero Homo, né? Habilis, Homo Neandertal, que aí você tem alguns milhões de anos, mas o Homo sapiens, vamos dizer, do qual nós somos identificados, né? Se ele tem entre 200 e 300 mil anos, isso significa que aproximadamente 99% da existência da nossa espécie foi nas florestas, não foi nas cidades. Então, essa vida que a gente vive é uma vida que não foi feita pra gente, entendeu? Como diria um amigo meu, é um Matrix, porque a vida, de fato, ela se dá pela engenhosidade da natureza e da vida, né, no planeta, que influenciou barbaramente, isso já é
ponto pacífico, né? O quanto a vida influenciou a vida geológica, inclusive, do planeta. Os 2 bilhões de anos de oxigênio atuando sobre os oceanos e sobre a geologia planetária fizeram, por exemplo, aparecer os continentes, os continentes estarem flutuando sobre o magma. Porque é muito louco, não sei se vocês já estudaram isso, mas os continentes, você tem os granitos, né? Onde estão principalmente essa área dos continentes, e na base dos oceanos o basalto. E isso não é uma coisa fixa, vamos dizer, ela flutua ali em cima do magma. E justamente o que é mais leve é o que sobe, é onde a gente está vivendo. E o que onde não tem granito é o basalto, fica lá embaixo, onde está coberto de água. Então isso também é um organismo malemolente e vivo. Então tudo isso, enfim, as plantas, né, já pode falar das coisas mais básicas, né, do oxigênio, a troca de oxigênio e gás carbônico entre nós e as plantas. E são coisas tipo que a gente depende no dia a dia, né? Então tudo isso é o de fato do que se trata a vida. O pagar boleto, fazer cursos e ganhar emprego, isso aí é esse mundo muito recente que a gente criou, que a gente está vivendo nele. É um desafio, não é à toa que a turma está na base da tarja preta para dormir, porque é barra pesada. Eu também enfrento isso, assim, não estou falando isso do alto aqui da minha estabilidade, não. Eu também vivo. Eu faço técnicas aqui de meditação, de concentração, de respiração e tudo mais para poder não tomar nenhum remedinho, mas que a gente sente muita ansiedade, que sente muita angústia, e isso ainda tem todos os dramas sociais, né? E psíquicos que também vêm junto disso tudo. Mas eu estou convencido que muitas, se não todas as respostas estão nas florestas, sabe? Porque eu acho que a gente foi formado fisiologicamente, psiquicamente naquela situação. Então, quando eu começo a pensar isso, eu falo, puxa, o que que eu aprendi? O que que eu tenho aprendido nesse tempo todo andando pelas florestas do Brasil e convivendo tão intimamente com elas? Um, elas requerem presença e atenção. Você não pode ficar de bobeira numa floresta. Não é um lugar de. É um lugar de repouso também, mas não é à toa que os indígenas tiram a floresta para morar. No cantinho onde eles moram não tem árvore. Então é um lugar protegido porque a floresta é muito viva. Então, quando você vai para a floresta, normalmente vai caminhar, você vai a algum lugar e você tem que estar muito atento e muito presente, observando muitos detalhes. Que qualquer detalhe pode ser muitas vezes fatal, né? E isso requer atenção. Você deve lutar ou buscar a tua sobrevivência. Então, eu também não reclamo, nunca mais parei de reclamar de qualquer coisa que, puta, hoje tem que fazer tal coisa, tem que nadar, tem que fazer aquilo. Não, tem que fazer porque tem que fazer. A vida da borboleta é tão difícil quanto, se não for mais. Talvez não tenha os estresses da agenda, mas ela tem que ralar pelas coisas que ela precisa. É, E, e eu aprendi uma outra coisa, depois eu posso desenvolver um pouquinho mais isso, mas é onde eu tô trabalhando hoje em dia, que é uma coisa que eu aprendi com uma artista plástica, inclusive, lá do Piauí. Não sei se o Eliane já viu, conhece ela da internet, a Neda. Ela é incrível, muito interessante assim, o trabalho dela, tudo. Mas ela falou uma coisa outro dia que virou até o título do filme, meu próximo filme, meu documentário. Eu estou escrevendo um livro sobre isso também.
que ela falou assim: meu pai falava que a gente tem que, quando andar na floresta, tem que andar no passo da cobra. E aí eu falei, puta, no passo da cobra, é, Nida? Interessante. Eu trouxe, então, foi tão, me bateu tão profundo que eu trouxe isso pra minha vida. Falei, pô, no passo da cobra, mas conta aí, mas tudo bem, eu achei maneiro, o nome é maravilhoso. Agora, por quê, né? Afinal, cobra não tem nem pé, nem perna. Falei, não, é o seguinte, quando você tá na floresta, ou num grotão, né, lá do Piauí, é mais assim, mais caatinga e tudo mais, você tem que andar no passo que a cobra vai sentir a tua presença quando você pisar e vai reverberar o chão. Ela vai então sentir que alguma coisa está se aproximando. Ela vai ouvir você chegando. Ela vai ver você chegando e ela vai sair do seu caminho. Afinal, poucos serão os animais de uma floresta que vão te atacar. A gente é grande, tá? Nem uma onça. A onça só vai atacar a gente se a gente tiver de bobeira, não olhar para ela ou se a gente acuar ela. Mas se ela passar ali, ou você trocar, ela vai para outro lado, não vai, dificilmente vai te atacar. E a cobra também tem isso, só que se você pisar nela, você está ferrado. Então é uma ideia de que a gente tem que viver e respeitar o ritmo das coisas, andar, viver no passo da cobra, não apressar, não, lógico que em movimento, né? Não é não fazer nada, né? Porque tem que ralar para as coisas, mas as coisas têm o seu tempo. E se você quiser apressar elas, elas podem se enrolar e você pode acabar pisando na cobra. Então, enfim, é um estilo de vida aí que eu tenho adotado para mim, assim. Muito obrigada, Estevam. Acho que você trouxe muitas coisas para a gente pensar, né? Que você foi lá no tempo geológico e de alguma forma traz É, humildade para a gente, né? E a gente, eu lembro de uma vez, ainda estava na faculdade, de uma imagem que o professor trouxe de que a gente, para a história do planeta, é um segundo de vida, né? É uma coisa assim, diante da grandiosidade, a gente é nada, né? Então, sim, e ao mesmo tempo, o nosso grau de transformação da paisagem, né? Então, tem esse lugar também de pensar como é que as paisagens foram construídas ao longo do tempo, mas como é que a gente, né, seres da cultura, a gente precisou desconstruir a própria ideia de paisagem natural, né? A nossa paisagem é totalmente cultural, né? E atravessada por interseccionalidades, né? Então, sim, como é que isso nos atravessa. Mas muito obrigada, assim, adorei essa ideia do andar no passo da cobra, porque a gente volta para o nosso tempo, né? sim, Antropoceno, embora, né, os geólogos tenham descartado, né? O Antropoceno foi o tempo que não foi, né? Mas agora eu vou é o meu próximo iniciar. trabalho no Museu do Amanhã. Ah, é? É, não, porque eles, só para acabar, eles fizeram uma sala do Antropoceno no Museu do Amanhã. E aí, quando os geólogos falaram que não tinha mais Antropoceno, eles mudaram e me chamaram para refazer o conteúdo daquela sala, que são aqueles monolitos Aqueles grandes, são totens. seis, aqueles totens, seis. Aham. E aí o que a gente começou a fazer, vai estrear agora mês que vem, eu acho, que já está Que pronto. bacana, primeira mão. É um conceito de biotecnosfera, né? Porque também o peso de massa industrial do planeta, foi um artigo na Nature nesse ano. O peso de massa industrial no planeta, na biosfera, já passou, ou está pelo menos no turning point do peso de massa viva. Então já não vivemos mais numa É. biosfera, vivemos numa biotecnosfera. Aí gera outros três conceitos de caos: vida caótica, vida contraditória e uma vida complexa. Ih, mas aí dá pano para manga, vamos lá. É que a gente saiu da floresta e aí a gente resolveu criar outros perigos, né? A gente resolveu destruir Bem nosso mais habitat, né? perigosa, eu diria. Que a gente não tem o menor controle, né? É, Mas vamos lá, vamos abrir para o debate. Vou vamos. puxar aqui algumas perguntas que o pessoal que está nos escutando enviaram. A Tatiana Patrick mandou. Eliane, já tem algum trabalho pronto sobre paisagismo para a gente ver?
Cara, se já tem um trabalho super. Eu comecei a trabalhar numa. Eu tô fazendo uma pintura aqui em Nova York e ela tá em processo. Ela é basicamente. Ela tá começando a ser essa transição. Ela é enorme. Fazia muito tempo que eu não fazia uma pintura tão grande. Mas ela começa com a entrada da Baía de Guanabara. Eu tô começando a tentar imaginar. A vista de Niterói, quando você olha a Bahia, que você tem a sinuosidade dos morros, né? Enfim, eu estou começando essa pintura, mas eu ainda não tenho imagem, é porque eu estou começando as obras mais sobre paisagem agora. E o interessante é que um corpo de trabalhos, eles vão ser, eles são pinturas, pequenas pinturas das listas de plantas que o Burle Marx tem. Então, além das paisagens, eu quero pintar. Eu comecei uma já. O Burle Marx ele tem uma lista de plantas e aí eu estou selecionando qual a lista de plantas especificamente que eu vou seguir dessas espécies para eu poder pintar. Mas visualmente para mostrar agora paisagem ainda não, é meu desafio, né? Começa em breve. Legal, né? Porque aí é, de fato, a representação de novo da paisagem em outro formato, outra Ah, é. escala, né? É muito Sim, sim. interessante. É, eu vou ler agora eu acho que essa pergunta da Pamela Batista vai um pouco para os dois, né? Nessa questão de ter feito cinema, é muito presente o paisagismo também nesse âmbito? Acho que os dois podem responder, né? Qual é a pergunta? Qual a Desculpa. pergunta? Desculpa. Se no cinema é muito presente o paisagismo. É muito presente, é porque é, praticamente no cinema tudo, ou deveria, né, ser feito, né? Algo que ou não existe ou existe e é modificado para o cinema, né? E fora, né, o enquadrar, né? Você começar a eleger perspectivas, eleger enquadramentos, né? Acho que tudo isso, o desenho do quadro, né? As forças de olhar dentro do enquadramento que você faz. Acho que tudo isso tem muito a ver com paisagismo, com certeza. E a gente sempre busca a beleza, né? Que também é outro item do paisagismo aí. Eu acho, eu Fala acho, aí, inter- Léo. eu acho interessante da pergunta também, é porque, para mim, a ideia da linguagem cinematográfica, em Paris eu estudei cinema e cinema documentário durante uma parte do curso, é que a dimensão o cinema ele te dá um imaginário, né? Então vamos dizer, teve paisagens que eu acho, paisagens, lugares que eu conheci através do cinema, né? Ou assistindo documentários ou filmes, enfim, antes de, sei lá, antes de fazer uma viagem, a noção do que chega de alguns países talvez foi exportada, vendida durante muito tempo pela indústria cinematográfica, né? Sei lá, você nunca foi a Paris, ou você nunca foi a Nova York, nunca foi para a Amazônia, mas a gente tem o cinema, o filme, acho que é a película como, acho que o primeiro suporte de memória, assim. Aliás, eu queria falar uma coisa sobre isso. É a minha revolta com a Discovery e com a Nat Geo. É, não, porque tem essa coisa que eu estava falando sobre a floresta, e aí, né, e também com a cidade, né? Fala, selva de pedra. Eu estava também desenvolvendo esse exemplo, não, tem que transformar numa floresta de pedra. Que a selva parece uma coisa muito de disputa e de guerra e de Sim. coisas, e um vai matar o outro e vai comer. Só que é o seguinte, para vender tickets e assinaturas, né, você Uhum. precisa ter ação, sangue. Então a pessoa vai para lá, fica 3 horas, não tem nada acontecendo na floresta, são folhas e passarinhos cantando, até uma hora que acontece alguém que o sapo, a cobra, um morde o outro. Mas isso é um evento esporádico, ou pelo menos muito espalhado, não é uma coisa que você tem à torta e à direita. Então, aí fica todo mundo com o imaginário, caraca, a floresta é muito perigosa, eu vou chegar lá, um escorpião vai dar uma cobra, vai em cima de mim, a onça. Mas isso não existe. Quem já fez, já foi ao Pantanal, ao Safari, ou mesmo vai na Amazônia, você não vai ver bicho quase, quase. Vai ver Uhum. formiga, carrapato, se você der mole, vai cair carrapato em cima de você, e, sei lá.
Talvez o bicho mais perigoso da floresta seja a vespa, né? Vespa e a abelha. Mas o resto você não vai ver. Aí fica, se criou pelo cinema e pela essa ideia de que a floresta é um lugar de bestas feras perigosíssimas e coisas, quando na verdade é Isso, uma visão míope. dá para complementar rapidinho essa pergunta? Isso que você falou é interessante também, porque todo esse imaginário, para mim, a noção, eu fico pensando na noção, o que eu tenho pensado sobre paisagem, eu estou partindo dos grandes mestres da pintura, né? Tipo, eu tenho olhado, sei lá, eu tenho olhado para a galera que as missões, a missão francesa, Debré, a missão holandesa com a Ecaute, Frampost, porque esses caras foram os primeiros a criar o imaginário através da pintura, né? Antes do advento da fotografia, eles começam a ilustrar esse imaginário do que era a paisagem dos países que eram das colônias, né? Então, por isso que tem essas primeiras representações pictóricas, às vezes são carregadas de exóticas, assim, bem exóticas, porque tem aqueles estudos de tipo que entra os personagens que passavam por ali, e existe a pintura de paisagem, né? E aí eu acho que é muito doido você falar isso, porque a Discovery criar todo esse imaginário, acho que o nosso primeiro ponto de lidar com a ideia de paisagem foi, acho que através da dimensão pictórica, né? Do que eles pintavam e exportavam isso para a Europa. Chegavam no Brasil, tipo, o Brasil é assim, e enviava para a Europa essas primeiras representações, né? Das pinturas de academia. Eu queria fazer um comentário também, posso? Uma Claro, fiquem à tréplica. vontade. Uma tréplica. Não, o que é interessante que é o Vou seguinte, cronometrar aqui, 2 minutos. candidato. Não, que é o seguinte, os viajantes, e muito aí da turma holandesa, quando faz um retrato, né, pictórico, e depois a turma de fotografia também, né, o próprio Marco Ferrez, a turma toda que Uhum, fotografou os negros e tudo mais, tá todo mundo sério, né? Não tem ninguém sorrindo. E eu vou contar uma história que é o seguinte, eu fui com meu filho lá nos Baniwa, quase na Colômbia, no estado do Amazonas, longe pra burro. Meu filho tinha 9 anos, meu filho é preto, e ele um dia estava lá com os amiguinhos, lá com a turminha, falou assim, pai, eles estão rindo de mim, estão rindo de mim. Eu falei, não, cara, mas não estão rindo de você porque estão te zoando, não, cara. Eles estão interessadíssimos em você. Que eles nunca viram ninguém com essa cor de pele, com esse cabelo, eles estão achando você interessantíssimo. E depois ele foi lá e aí voltou a brincar, e enfim, realmente não tinha nenhuma maldade na história. Mas eu comentei isso com o cacique. E aí o cacique falou assim: Ah, não, não, e com certeza, Esteve, é o seguinte: quando o indígena estiver sorrindo, você pode ficar tranquilão, você se preocupa quando ele estiver sério. E aí eu lembrei que todos esses retratos dos indígenas estão sérios. Essa ideia que se tem uhum, do povo indígena é que é um povo triste, quando na verdade são muito alegres e gaiatos e gostam de fazer zoação, tudo isso. É uma loucura. Então, de fato, eles não tinham nada, né? Eles estavam sérios lá, porque realmente, imagina a situação. uhum. Mataram todos os seus parentes, ou no caso de prenderam todo mundo, estão te maltratando, agora fica aí que eu vou fazer um retrato teu. É, É. e aí é essa imagem que ficou, né? Eu acho que ainda tem uma outra camada que muitos daqueles que fizeram esse tipo de representação, né, ao longo ali desde o século XVI até o XIX, às vezes nem vinham até aqui, né? Então não visitavam, era muito mais um retrato feito à base de uma narrativa extremamente racista, né, preconceituosa. Exato, A exatamente. própria ideia de paisagem foi construída em muitos sentidos, né? Você vê ali as primeiras cartografias, os primeiros mapas, né? Já se colocavam ali os possíveis perigos, né? Os grandes monstros que estariam ali nos oceanos à espreita, né? Tinha, Então, como é que... era quase tinha moldes, né?
Tipo, tinha umas histórias de molde também. Tipo, você vê que essa coisa dos retratos da família imperial. É isso, em vários momentos não teve encontro. O pintor, o artista, ele não estava, nem visitou em várias situações. O imaginário foi uma grande parte, né, para a constituição do trabalho, assim, para vários pintores, que era ou visitou uma vez e voltou para e pintava num lugar fechado na academia, enfim. É, porque às vezes não era como você era, mas como você deveria ser, né? Como é que Exato, né? deveria ser retratado E, para estar de acordo e, com o seu título. e isso faz parte do que é o empreendimento do colonialismo, né? Além da violência da subjugação física, das invasões, dos saqueamentos, a comunicação através da representação era super importante. Isso não foi uma mera coincidência, né? Acho que a pintura de academia daquele momento contribuiu muito também para esse do que foi do que significou o empreendimento do colonialismo. Tanto que a imagem mais quando eu morava na França era justa na faculdade, a gente chegava numa aula no anfiteatro, então eles não até hoje eles não têm várias noções geográficas de que língua. Acho que até hoje você já falou isso já, né? A gente fala brasileiro ou português, tipo de língua, que língua a Sim. gente fala, ou que geograficamente a gente está localizado, em qual ponto eles não conseguem nem localizar, porque eu acho que é isso, né? Do que foi exportado para eles durante muito tempo. E Né? importado também, né? Porque também a Sim. gente acabou, na próprio paisagismo, fazendo paisagismos ingleses, franceses, né? E, de fato, o Uhum. Burle Marx é que começa a falar, ah, não, peraí, essa paisagem que a gente tem aqui, tem, porra, tem coisa maravilhosa. Gente, não, né? Não precisamos trazer os pândanos, sei lá, não sei onde, ou palmeiras, né? Quando eu vejo umas palmeiras dessa com aquela folha prateada na Barra da Tijuca, me dá um nervoso. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma aventura. Cara, o Rio de Janeiro é uma aventura, né? O Rio de Janeiro, de fato, ele é uma aventura. Enfim, se a gente parar um pouco e todos os dias a gente observar o movimento que a cidade faz para os projetos políticos que ela passa. Para mim, o meu último grande projeto político foi a reformulação do Porto, né? Então, do Rio de Janeiro. Enfim. É, eu acho que isso tem até muito a ver aqui com uma pergunta que a Juliana Valverde enviou, até para você mesmo, né? Como é que o racismo ambiental e os rios de Janeiro, que existem no Rio de Janeiro, são representados na paisagem, são cenários das suas pinturas, né? Qual é o nome da pessoa? Desculpa. A Juliana? Juliana. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu tô justamente nesse momento de começar a, como eu falei antes, de começar a querer retratar o Rio de Janeiro. Eu tenho um projeto que é só 2027, que eu acho que vai ser a minha maior exposição, eu acho que é justamente, eu estou guardando para esse momento, que é justamente começar a pensar é, como essas pessoas entram, elas se encaixam e também se desencaixam da paisagem do Rio de Janeiro, tanto na contemporaneidade quanto no passado. Uma das coisas que entra com paisagem para mim é justamente as reformulações da Praça 11, enfim, é como se teria sido a casa da tia Seata, assim, como era antes, existem esses diálogos de como era a casa dela e como isso entra na minha na pintura de paisagem. Eu tô começando uma pintura essa semana, que ela é o Jardim Suspenso do Valongo. E aí eu tô na dúvida justamente sobre o que eu coloco no fundo quanto paisagem, mas basicamente por não ter entrado começado a retratar, pintar o Rio de Janeiro de fato da maneira que eu quero, eu acho que eu tenho muito mais, eu tenho um desafio muito maior de como vai ser retratar uma paisagem que constantemente ela muda, ao mesmo tempo ela parece igual, mas ela muda, é, e como porque uma das pinturas é justa que eu pensei de imediato era justamente falar sobre a ideia do racismo ambiental partindo do calor, do aquecimento da cidade. Então ela não vai ser uma pintura de paisagem completamente figurativa. Talvez ela seja uma pintura muito mais em termos de abstração, em escala cromática e hora ou outra.
Eu já pensei ela mais como cartografia também, do que essa diferença de calor. E também parte da pintura como figuração também, como o indivíduo funciona dentro da cidade. Ah, muito obrigada. Muito interessante. É, o Paulo Luz fez um comentário aqui, voltando, né, para a fala do Estevão. Somos compostos de poeira cósmica, então podemos dizer que estamos por aí desde o Big Bang, né? E aí, aqui já emendando algumas perguntas que vieram, né? A Tatiana perguntou: curioso, vivemos mais tempo na floresta que nas cidades. Ótima observação. Estevão, qual a sua sugestão para aprendermos a viver em harmonia? E eu vou já emendar aqui com a pergunta do Paulo, que eu acho que elas conversam de alguma maneira. De que forma podemos reverter essa tendência doentia de perda da conexão das pessoas com a natureza ao seu redor? Olha, bom, eu vou falar primeiro rapidamente sobre o calor, depois eu volto aí para. O calor tem a ver com vegetação também, né? Muito a ver com vegetação. E há uma questão de urbanismo, lógico, de, né, racismo ambiental, né, como o Elian colocou aí. E há também uma ideia de que a, a natureza ou a paisagem natural é o meu atraso, né? Para muita gente que saiu do campo, então quer chegar e ter uma casa e tacar um cimento, tacar um porcelanato, reclama de que a árvore suja. Tem uma questão de segurança que também, porque assim, eu já tentei fazer alguns projetos de arborização e volta e meia esbarra nessas situações. As pessoas acham que deixa escuro, que a árvore cresce, aí barra a luz, aí fica escuro, aí fica perigoso. Então, tem muitas nuances aí nessa história. Fora aquele anúncio SOS Árvore. Pô, SOS Árvore, você já viu, né? Ali na Via Vermelha, na Caxias tem muito isso, SOS Árvore. Aí você vai ver SOS Mate as Árvores, né? É Hum, tipo, você quer que a gente faça o quê? A poda, a remoção? O que é que você quer uhum, que eu te salve das árvores? Não é SOS para as árvores. É, e sobre esse reflorestar, né? As mentes, os corações, né? Muitos indígenas falam, usam essa expressão. Eu tenho pensado muito isso, porque eu tenho a sensação que, vamos dizer, o jogo mercantil e capitalista, acho que a gente já perdeu. Eu não tô vendo muita saída, sabe? Não tô vendo muito como sair. Talvez a única saída vai ser quando tudo ruir, mas aí vai ser sofrimento e guerra para tudo quanto é canto. Aí vai ser um salve-se quem puder, absurdo. Aonde eu acho, eu estou vislumbrando uma possível revolução, e aonde eu estou trabalhando isso na minha mente, trabalhando, botando no meu trabalho, é no tempo. As pessoas terem tempo, estarem com outra vivência de sucesso, de dinheiro, de realização, e isso poder distensionar as relações e abaixar um pouco a corrida por produtos e necessidades materiais. Porque se você pensar, a gente vive de rei e rainha. É uhum, meio doido eu falar isso, mas você fala assim: ah, você vai comer um PF. Anteontem eu comi um PF lá no centro da cidade, no centro do Rio. Eu tenho o tomate do México, a carne de vaca da Índia, o alface do Mediterrâneo, o macarrão da China, o azeite, né, do Mediterrâneo também. Então eu li que chegou na minha casa, eu tenho água, né? Tudo bem, não é todo mundo, mas uma grande parte da população, seja gato ou não, você chega lá, abre, você tem uma torneira, sai água na tua casa. Isso é um luxo incrível, né? De fato, tem uma a desigualdade, tudo isso, não estou falando disso, não, estou falando em termos do que a gente já tem. Então, eu acho que a coisa tem que passar pelo. Para mim, eu tenho pensado muito nisso, tem que passar por tempo.
viver outros tempos. Talvez como dizia o Boaventura Souza Santos, o sociólogo português, né? Ele tem um texto muito interessante, se chama Sociologia das Ausências, que ele questiona por que que o tempo linear se sobressaiu e tomou conta dos outros tempos, cíclico, sincrônico, mitológico, geológico e tudo mais. E é parte, ou grande parte, porque você pode planejar e você pode projetar futuros. Só que na medida que a gente faz isso, a gente contraiu o presente. Então, hoje a Uhum. gente vive um mundo de um futuro estendido e um presente contraído. E o que a gente tem que fazer agora é fazer o movimento contrário, é fazer um movimento para expandir o presente e contrair um pouco o futuro. E, como diria Jesus Cristo, cada dia tem o seu mal. Se preocupe amanhã, amanhã, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá o seu próprio mal para você se preocupar. Estevão, é só um complemento. Você acha que com. Eu gosto muito de pensar essa ideia do tempo, assim, tem sido uma questão para mim, porque a maneira como os povos originários pensam o tempo, enfim, a maneira também como, sei lá, o crescimento de uma árvore específica, quais são as gerações que vão ver. Será que a gente está, por causa justamente, talvez, do neoliberalismo, e não sei se eu estou sendo pragmático, eu estou muito na linha de pensamento do Krenak, né? Tipo, ideias agora só para adiar o fim do mundo. Você acha que é isso? Você acha que a gente consegue, não sei, assim, ainda voltar e tentar fazer com que a sociedade, os grupos ainda tenham mais consciência sobre, sobre o mundo mesmo no momento, sabe? Ou se a gente só está adiando mesmo o fim do mundo, sabe? Enfim. Ah, essa é a resposta do milhão. Eu acho que a gente vai continuar, né, trabalhando para isso, para ser lindo, para ser bonito, para ser agradável, né, para Porque ser bom viver, né? O pessoal lá nos Banil, eles têm uma coisa que chama de bem viver, mas é basicamente a filosofia um pouco Ubuntu, né? Sou porque somos, mas é uma coisa assim. Eu vivo para ser feliz, mas para tornar a sua vida mais feliz. Porque se a sua vida for mais feliz, ela vai fazer a minha ser mais feliz. Então é meio uma coisa tipo, gente, vamos facilitar, vamos dar uma facilitada geral, porque vai ficar tudo melhor. Tararara. Eu não sei, eu acredito que a gente pode achar um caminho por aí, sabe? Uhum. De ser menos chato. Porra, Sim. chatura, ninguém Eu, aguenta mais. e eu acho que esse lugar também de ser menos. Eu tô justamente tentando entender como em algum trabalho, como eu distancio, como eu posso fazer ficar menos distante, até mesmo o meu diálogo com as pessoas, sei lá, de Duque de Caxias, para Sim. fazer com que racismo ambiental não seja uma coisa completamente acadêmica e entenderem que, tipo assim, cara, tá quente aqui porque não tem árvore, e não é sua culpa, mas isso aqui é um projeto. Enfim, eu Mas tô vamos fazer um tentando. projeto de praça lá. É o quê? Vamos fazer um projeto de praça, de Eu tenho paisagismo de pensado praça. justamente Plantar, nessas utopias, né? plantar árvores, fazer praça, fazer áreas de árvores, de floresta, de sombras. Sim. A questão da rua realmente é uma questão, porque as pessoas ficam com medo, sacou? De ficar Uhum. escuro. Isso é uma E, coisa que tem que e pensar muito como fazer. eu tenho a minha memória de Baixada Fluminense, desses lugares de subúrbio, é justamente todo mundo sair, botar o banquinho pra fora e ficar pegando no verão e ficar sentado na rua. E eu lembro de minha tia plantar muito. Acho que todo mundo tem essa experiência com plantar. Ah, tenho babosa, enfim, minha tia contar o jardim que ela tem na casa dela. Isso também são micro paisagismo, né? E tem uma organização desorganizada nesses lugares. Eu tenho pensado nesses micro paisagismo, que são pessoas que estão pensando paisagem de alguma certa maneira para a casa delas, mas que elas não se entendem como sujeitos paisagistas, né? Por causa da distância, talvez, profissional e acadêmica. Mas eu arrisco a dizer que isso é na filosofia do Burle Marx.
de um paisagismo natural, Hum, assim, também que vai surgindo, entendeu? Que também tem uma sim. um componente do que é de fato, né? De como aquilo Uhum, ali. Eu, por exemplo, um terreno, uma florestinha aqui no Mangaratiba, que eu quero fazer uma casa, mas eu não vou fazer nada. Eu vou fazer uma casa onde já não tem nada, que é uma área que não tem árvores, e o uhum. resto eu vou deixar meio como tá. Deixa No máximo, eu eu... vou enriquecer, vou deixar uma coisinha a mais, mas eu acho que o ambiente natural, esses ambientes que vão aparecendo. Um amigo meu falava assim: ah, vocês ficam falando de erva daninha. Eu adoro esses pensamentos que dão, tira a gente fora da caixa. Ele falou assim: estão falando de erva daninha. Erva daninha é a primeira erva que vai transformar aquele solo que todo mundo deixou a pior coisa do mundo em alguma coisa que possível de algo nascer depois daquilo ali. São as ervas, são as resistentes que vão começar a colonizar uma área antropizada. Então, sei lá, tem essas coisas assim. Fala, fala, mas Não, desculpa. Eu vou tentar aqui puxar também algumas perguntas aqui, não, que senão a gente vai ficar batendo papo o aqui. pessoal se animou aqui. Eu não sei se vai dar tempo de responder todo mundo, mas eu acho que tem um Vamos, pouco a vamos. ver aí com o que Tá vocês estão bom. trazendo, que o Leonardo Cruz falou, né, que amou, Estevão, essa interseção que você faz entre as ciências naturais e as artes. E ele perguntou que caminhos que você enxerga para que essas áreas cada vez mais se conversem, se fortaleçam. Aliás, né, o quanto que você acha isso relevante, né? Acho que tem tudo a ver, né, com o trabalho que você vem desenvolvendo, né? Então, essa, de alguma forma, um trabalho de divulgação científica, não sei, poderia dizer nesses termos. E olha, só, é um papo tão longo aqui, dá para fazer outra conversa gigante, porque. Ai, ai, ai. Essa divórcio entre a ciência e o mistério e os conhecimentos tradicionais e a arte, de uma maneira também, se a gente pode colocar aí, né? Mas eu vou dizer, vou botar como ciência e os saberes tradicionais, ou os saberes mais misteriosos, e o mistério. Isso é um fruto da Inquisição. O ceticismo, o olhar cético sobre o mundo, é um fruto, Francis Bacon, né, mas se você voltar um pouquinho ali, vem da Inquisição. Então, é um distanciamento que não tem sentido. Não, não tem sentido mesmo. É, por exemplo, eu posso pensar, poxa, o mundo foi feito em 6 dias, né? Tem gente que acredita, né? Eu comungo dessa visão. E quando eu penso que o mundo, que o planeta, sei lá, o universo tem 14 bilhões de anos, né? Aliás, o telescópio James Webb está dizendo que, que já está começando a ver lá antes do Big E- Bang, né? Então também está deixando todo mundo de cabelo em pé aí. hum, Mas quando eu sei que foram 14 bilhões de anos, isso tudo só me aumenta o encantamento pela história dos 6 dias, entendeu? Eu não acho que são coisas que se opõem. E nesse sentido, eu acho que quando a gente tem os conhecimentos, ainda mais com o tamanho do conhecimento que a gente tem hoje sobre estruturas celulares, mesmo estão pensando, estão achando que são mais de 1 milhão de proteínas dentro de cada célula. Não sei se vocês sabem disso. Tem nosso DNA, se você desenrolar o DNA que existe dentro de uma célula, tem um Michael Jordan dentro dele. 2 metros. Se você pegar todo o DNA que tem dentro da célula de cada um de nós, dá para ir voltar ao Sol. Ou seja, nós temos o universo dentro do peito, como diria a sabedoria indígena. uhum, Então, essas coisas são coisas muito próximas, sabe? Quando a gente agora está chegando uma possibilidade de ver tudo isso de uma maneira muito. Voltar a esse casamento que foi rompido ali na época do, né, pós-medieval, Renascimento e a Inquisição, e falar: não, gente, as bruxas têm o seu lugar junto com a medicina tradicional, entendeu? Tem que ser todo mundo. A gente tem, não pode. Por exemplo, os mundurucus, já vou parar de falar que eu tô falando muito. Mas os mundurucus, eles, por exemplo, falam que o, toda a biodiversidade, ou grande parte da biodiversidade da floresta, veio dos humanos, que se transformaram em plantas e em animais. Falar, ah, tá beleza, é uma fábula, né?
e que não corresponde à realidade dos fatos. Mas o resultado desse pensamento é: somos uma família. Olha que pensamento legal sobre a floresta. E aí, outro dia eu estava vendo o Carl Sagan naquela série Cosmos, e ele fala assim: as árvores, nossas primas. Ele usou essa palavra, nossas primas. Ele falou, somos feitos do mesma matéria. Nós poderíamos ler, né, o mesmo código genético é o mesmo, porque temos um ancestral em comum. Então, não interessa se a mitologia é uma fábula que está falando uma coisa que não é verdade, porque o importante é aonde aquilo vai te levar, aquilo vai te produzir de compreensão sobre o mundo. Uhum, Eu acho muito interessante que, né, o que vocês estão trazendo. Eu lembro que uma das perguntas que eu fiz na mesa anterior foi para esse lugar de como é que esses conhecimentos, vamos colocar aí como conhecimentos nativos, né, locais, ali não acadêmicos, são incorporados em cartografias, por exemplo, como as que são feitas pelo Mapa Biomas. E é o que a Mayumi Irie, que apresentou para a gente esse projeto, né, falou, foi, eu tenho certeza que existem outros modos de cartografar. Então, uma ferramenta ela não vai ser capaz de uhum, absorver tudo, né? Eu acho que vocês estão trazendo justamente isso, né? A importância de outros modos de expressão, né? Como é que eles são igualmente ricos, como é que ele, se a gente não limita ali, né? Só por um meio, né? Ou só por um, vamos dizer assim, um idioma, né? Uma metodologia, né? Mas se permite, né? Como o Estevão iniciou a fala dele, né? Falando da importância da gente não precisar se limitar a uma única profissão, a uma única como se fosse, né? Eu só vou ser isso, né? Na minha vida inteira, né? Mas você poder ser um artista multifacetado, né? Como o próprio Burna Marx foi, né? Mostrou isso tão bem ao longo da vida dele, né? Eu vou trazer aqui agora uma pergunta para você da Luísa, Elian. Ela falou assim: sou suburbana e me identifiquei profundamente com toda a sua fala. Gostaria de te ouvir sobre como você acredita que podemos usar nossa profissão, considerando que ainda há essa elitização e esse distanciamento, muitas vezes físico, em relação à nossa comunidade, como ferramenta para alcançar essas pessoas e promover uma transformação efetiva dessa realidade, dessa paisagem. cara, é uma pergunta que na minha cabeça ela vem direto para os meus anos de educador, assim. Eu acho que o meu maior desafio é talvez voltar a ser educador, assim, também. Do tipo, não um desafio, mas eu acho que é isso, é educação mesmo. Talvez pensar um trabalho, toda vez que eu for pensar uma exposição, pensar um projeto, é pensar justamente um trabalho que tem algum tipo de diálogo com o público que passa por um aspecto educacional, né? Talvez durante o Museu de Arte do Rio, a gente tinha grupos de pesquisa, então que pensava acessibilidade física e pensava acessibilidade social. Talvez pensar políticas ou lugares que a gente consiga distanciar a distância de deslocamento ou faça com que seja mais convidativo ir até um museu ou ir até outros lugares da cidade, né? A gente tem essa perspectiva do tipo, o Rio de Janeiro é muito fácil porque a praia é muito democrática, todo mundo se encontra lá. Sim. E aí eu lembro que nessa minha experiência do museu, e que faz com que o trabalho das artes visuais seja um pouco distante em alguns lugares, é primeiro, a gente pensar, cara, o funk que você está escutando, o pagode que você está escutando, aquela imagem que você viu desenhada, aquela linguagem das paredes que fala assim, trago a pessoa amada em 3 dias, carne de rã, que fica tudo. Isso também são linguagens visuais, isso também são trabalhos artísticos, aquela visualidade que tem de placas de supermercado. Isso também são expressões artísticas, talvez um dos lugares a gente distanciar. É, a editação até na maneira, até na linguagem, ou conceituar tudo e tentar ser um pouco mais menos acadêmico, assim. Às vezes eu tenho receio nesse lugar, né, da academia, da faculdade, e tentar aproximar mais através da linguagem, através da visualidade, entender que aquilo também é uma expressão artística e que não só o que está dentro de um museu é.
uma expressão artística, ou não só o que está na mídia ou na comunicação oficial, são coisas que foram, como é que eu posso dizer, legitimadas e validadas, né? Então, talvez um dos lugares meus de preocupação é voltar. Não é que eu tenha perdido, mas quando você trabalha, você vai para as galerias, aí você vai para os museus. Isso distancia porque o público que chega até os museus é muito difícil assim, você vê a galera é, conseguir chegar até o museu. Primeiro porque você tem o aspecto de você conseguir se deslocar até lá, e aí você vai passar pelas barreiras econômicas, enfim, sociais. Então talvez a gente pensar quanto artista, acho que quanto coletivo, grupo de artistas, quais são os tipos de lugares que a gente pode construir que distancie a experiência cultural, né? Porque no final a gente está falando sobre cultura e está falando sobre educação. E, sei lá, produzir um filme e que é muito caro você ir até o cinema. Então, como a gente talvez possa levar um museu para um museu de arte contemporânea em Duque de Caxias, ou como você pode pensar um projeto de paisagem, de paisagismo em Nova Iguaçu. Eu acho que talvez é sair do lugar e voltar para a base, assim. Eu tenho refletido muito isso junto com um amigo que é. Eu já não moro mais em Caxias, aí eu acabo viajando para muitos lugares do mundo para fazer projetos. Eu moro na Zona Sul. Obviamente, eu volto muito para Caxias, mas isso não me deixa esquecer. Mas eu tenho medo de ficar um pouco anestesiado, porque de fato são muitos dias. Você acaba esquecendo que são muitas realidades distintas no mesmo lugar. Então, talvez é pensar, por mais clichê que pareça. O problema que a gente está tendo hoje no Rio de Janeiro é justamente por não pensar um projeto de segurança junto com a educação, né? Então, talvez o projeto de pensar a democratização, o melhor lugar é pensar a educação junto, pensar uma exposição que tem um projeto de chegar a grupos de pessoas que elas vão até o museu, enfim. Eu acho que esse é o melhor caminho, assim. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é por aí. Acho que não é uma pergunta fácil, né? É Assim, a difícil, gente né? ainda tem muitas perguntas, mas infelizmente a gente está caminhando para o fim. Eu vou fazer aqui uma última pergunta que foi encaminhada para os dois, né? O Lucas Nunes perguntou: boa noite, gostaria de perguntar para ambos suas estratégias para aproximar o olhar da paisagem urbana de sua paisagem ancestral, seja ela histórica, natural, geológica. Você pode repetir, por favor? Possa? Quais são as estratégias para aproximar o olhar da paisagem urbana de sua paisagem ancestral, seja ela uma paisagem histórica, natural, geológica? Eu acho que tem um pouco uma ideia aqui, né, dos territórios que estão, essas várias cartografias que estão coexistindo, né? Aí já é a minha interpretação, né, da pergunta. Caramba, eu acho que eu fico pensando. Quer você primeiro, Estevam? Não, essa é também é boa pergunta. Eu tô pensando. Eu tinha vontade assim de fazer um projeto de, né, seria a realidade aumentada, né? Que você bota esses óculos que você vê E o tem a. hoje com uma outra camada e você Hum, olhar com a camada ancestral, com a camada, como é que era esse lugar, sabe? Como é que você tá aqui hoje, aí olha, de repente você, pum, caraca, não era nada disso. O que eu tô vendo hoje aqui é uma. Isso era uma coisa possível, uhum. e, mas eu acho que tem assim, reflorestar, com certeza. Tem que usar espécies nativas, como bem nos ensinou o Burle Marx. Apesar que acho que o Burle Marx não era xiita, né? Ele não era ativista nesse sentido, ele só era um cara muito iluminado. Que mesmo aqui no Aterro do Flamengo tem várias espécies exóticas e tudo mais. Mas agora a gente está vendo a importância também para a fauna, né? Para a convivência com o entorno de serem espécies nativas. E, por exemplo, tem o trabalho do Mário Moscatelli na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um trabalho de 30 anos que ele está fazendo, de remanguezar a lagoa, né? Aí trabalhando com a iniciativa privada, agora está conseguindo, né,
limpar bastante a água, ter peixe, já não tem mais aquelas mortandades, né? Nem todo mundo aqui viveu isso, mas nos anos 70 e 80 era mortandade de peixe pelo menos 2 vezes por ano. E a lagoa ficava uma coisa horrível, era tudo péssimo. Então eu acho que tem. E pensar a urbanização com praças, com ilhas de, no mínimo, se não der Sim. para. Porque tem uma coisa que é muito difícil, Elian, né? Porque quando se perdeu o quintal, aí fudeu. Uhum. Você não tem mais a goiabeira para subir, você não tem mais o boldo, você não tem mais a capim santo, você não tem mais a carqueja, aí você já vai ter que ir na farmácia, aí você já não, né? Você já perde muita coisa. Sim. Então, isso é um desafio, é um desafio grande, que talvez o urbanismo e o paisagismo possa ajudar a gente muito nisso. E, quem sabe, retomar os quintais nas periferias. Se conseguisse retornar os quintais das periferias, já seria uma coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando aqui, cara, eu tenho um conceito de um trabalho que é topografia do samba. E é pensar uma topografia e cartografia de onde o samba se encontra e qual é a conformação de imagem desse lugar especificamente, né? A gente tem Cacique de Ramos, Tamarineira, enfim, uma árvore. É uma pergunta muito difícil, mas basicamente esse meu lugar, sem dúvida, eu encontro na pintura, assim. Talvez é criar um imaginário, porque a pintura é o único universo para mim que eu consigo criar o que eu quiser. Eu posso mover, alterar, eu posso criar paisagem, mesmo que eu possa projetar essa paisagem, eu posso ir e voltar, posso pensar lugares ancestrais e realocar dentro de uma dimensão do tempo que está na tela. Então, talvez essa seja a minha maior dimensão pedagógica, educacional, política que eu tenho como instrumento de pensar, reinventar a paisagem em todos os aspectos que vem com ela, sabe? Acho que é um pouco disso, assim. Eu vou ficar pensando sobre essa pergunta também. Bom, gostaria de novamente agradecer aos dois, né, pelo tempo, por vir aqui compartilhar com a gente, né? Acho que foi uma mesa muito rica. Vocês deixaram muitas questões aí para a gente ficar Hum. ainda aqui matutando, né? Ainda vai demorar um tempo, mas eu acho que é justamente esse lugar, né, de produção de outras narrativas e produção de territórios mesmo, né, que ajudam ali a gente a construir mesmo um exercício de cidadania, né? Sim. Então, que a gente possa cada vez mais construir e habitar novos territórios. Muito obrigada também a todos que reservaram um pouquinho aí do seu tempo para nos escutar, para estar aqui conosco, né? Espero novamente que estejam todos com segurança. Agradeço de novo aí toda a nossa equipe de produção que mesmo com todas as adversidades, né, conseguiu estar aqui, colocar para funcionar, que a gente tivesse aqui uma paisagem, né, do nosso curso. E espero todos vocês na próxima paisagem, na quinta-feira. Até lá, até o dia 30. Bom descanso.